meu som? Boa noite. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Uma boa noite especial às pessoas que estão aqui presentes pela primeira vez. Também para aqueles que estão vindo aqui recentemente, há pouco tempo, conhecendo a doutrina espírita, procurando se instruir e ampliar esses conhecimentos. Eu inicialmente gostaria de convidar o meu amigo Toninho, que ele tem um recado muito importante aqui para todos nós. Boa noite a todos. Estou aqui como trabalhador da evangelização e também como pai. A comunidade tem um trabalho de evangelização infanto-juvenil aqui toda segunda-feira. É um trabalho que já é executado desde a fundação da casa. E nessa segunda-feira agora, dia 18, a partir das 20 horas, nós vamos realizar a nossa tradicional Feira do Conhecimento. E esse ano o tema é Caminhando com Jesus. Então, segunda-feira, a partir das 20 horas, todos vocês estão convidados, vocês, seus familiares, para comparecerem aqui, para assistirem a apresentação e a mensagem que as crianças têm para transmitir para vocês. A gente espera com muita alegria a presença de todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Eu gostaria de fazer inicialmente alguns avisos. Gostaria de solicitar às pessoas que estiverem portando seus celulares que os coloquem, por favor, no modo silencioso. Gostaria também de avisar que na nossa próxima quarta-feira o palestrante será Gustavo Gandolfo, de Araraquara, que falará sobre o tema Alegria e Esperança. Então, na próxima quarta, teremos Gustavo Gandolfo aqui, nos brindando com esse tema. Também gostaria de fazer um aviso. Nós temos ali na nossa mesa de entrada um folhetinho chamado Semeadores do Bem. Esse folhetinho são para as pessoas que quiserem se cadastrar para fazerem doações de alimentos para a composição das cestas básicas que a comunidade faz e distribui para as famílias carentes. Então a pessoa pode colocar seu nome, seu endereço, aqui tem a relação dos alimentos, ela pode escolher o alimento que ela quer doar. Então, faz essa fichinha, e essa fichinha é recolhida, assim a gente sabe de antemão, no final do mês, a quantidade de alimento que será arrecadado. Aqueles itens que faltarem, a comunidade compra e coloca para a confecção da cesta. Também gostaria de falar que nas segundas-feiras, nas quartas-feiras, nós temos o atendimento fraterno, que seria no dia de hoje, das 19h30 às 20h30. O atendimento fraterno já está sendo efetuado nas salas aqui do fundo da nossa comunidade. E gostaria de pedir que a gente possa, nesse momento, tranquilizar a nossa mente para a gente fazer uma oração.
clamamos a Ti, Senhor, as benfeituras espirituais dessa casa, que iluminem a todos nós, para que possamos assimilar a mensagem que o nosso amigo Fernando irá nos transmitir da melhor forma possível, e que ele também, Senhor, seja beneficiado para que consiga passar a mensagem em que está determinado a fazer com clareza e com facilidade de entendimento para todos nós. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu gostaria agora de fazer a apresentação do nosso palestrante dessa noite. É o Fernando Reis, da cidade de Jaboticabal. Ele é presidente do Centro Espírita Universal, lá em Jaboticabal. É um trabalhador. Ele está debutando aqui na nossa casa, é a primeira visita, e eu tenho certeza que será a primeira, mas que terão outros retornos aqui para nos brindar com os seus ensinamentos. E o tema que o Fernando vai falar para a gente é intitulado Despertar Espiritual. Eu espero que esse despertar espiritual seja para alguns o mesmo que eu tive em 2008, quando adentrei pela primeira vez aqui nessa casa. Eu conversei com meu amigo e irmão Edo Mariani, e ele me perguntou: o que você está procurando? Eu falei: estou à procura de espiritualidade. Então, esse despertar espiritual que eu busquei lá atrás e que continuo buscando até hoje, também floresça no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Fernando, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigado aos amigos que organizam essa casa. Alguns irmãos que são até esquecidos, mas são aqueles que limpam o solo que a gente está pisando. Existe também uma pleiade de espíritos que limpam e higienizam essa casa para que possam nos receber. Porque quando aqui adentramos, não apenas nós estamos. Como diz na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e ele nos informa do Espírito de verdade. Os Espíritos sempre estão conosco, nos ajudando, alguns nos atrapalhando, mas sempre estão conosco. Por que eu gosto de iniciar falando da 459 do Livro dos Espíritos? Porque todo espírita sabe disso. Todo espírita sabe que os espíritos estão ao nosso redor. Mas nós, desleixados ou confusos, não percebemos isso. Aqui nesse local existe uma pleiade de espíritos muito maior do que a gente possa imaginar. Se somos X encarnados, antecipo a dizer-vos que existe uma pleiade muito maior de irmãos, que só não tem essa roupagem corpórea, mas em espírito estão aqui. Porque eles estão também buscando o mesmo que todos nós estamos aqui, buscando conhecimento. E eu não vou passar conhecimento para vocês. Eu apenas vou relembrar vocês de tudo que vocês já sabem. Porque eu não sou professor. Eu sou um amigo igual a vocês. Com conflitos, com dúvidas, com dificuldades.
enfrentando esse mundo como vocês enfrentam, igualzinho. Mas, graças ao Consolador prometido, que nos foi prometido, eu tenho uma paz muito maior do que antes do conhecimento dessa doutrina. E espero que nessa noite, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, possamos sentir o Espírito que somos. Quando eu propus passar para vocês, eu pensei, eu gostaria de iniciar com isso. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações às quais se sintonizam amorosamente no seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com a sua maneira de ser. Por isso que eu não me considero palestrante, e sim um amigo que está aqui, não por uma casualidade. E vocês também estão aqui, não por uma casualidade. Nós já nos conhecíamos antes. Nós já estamos conversando entre nós muito antes dessa reunião presencial. Muito antes dessa reunião presencial. Porque somos espíritos em corpos. Mas antes de iniciar, eu gostaria de lembrar a todos nós. No prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca essa mensagem para nós. E ele já coloca embaixo, na nota, que a instrução acima transmitida por via mediúnica resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, por isso foi colocada no prefácio, como prefácio. E aí nós temos aqui, vamos ler juntos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando e espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor, filhos de Deus como nós, que são irmãos de outros planetas, de outras virtudes, de outros céus, que são melhores do que nós, mais adiantados, um imenso exército, obedecendo às ordens de Deus, vem até o mundo terreno, no qual nós estamos inseridos, para nos ajudar. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Aqui ele está nos convidando, não está nos obrigando a nada, não está nos impondo. Ele está nos libertando, nos dando oportunidades de convidar a gente a pegar, a tomar a lira e fazer parte desse concerto, junto com esses irmãos superiores, que são virtudes do céu, que estão como exército sendo comandados por Deus, para que a gente ajude e participe. Que a gente não seja apenas e tão somente mais um, e sim fazer parte desse movimento tão bonito. Ó, meus irmãos que amamos, aqui estamos juntos de vós,
também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, que escreve para nós, convidando a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, convidando a cada um de nós. E aí, quando eu li aquele trecho do prefácio, quando Jesus fala para nós que o Pai enviou os Espíritos para nos ajudar, eu estava em Sacramento agora no dia 1º, dia 2, e nesse livro que a gente estava lendo, são as mensagens de Eurípides, de 1906 a 1909, eram 2 livros que a professora Alzira pegou junto com mais alguns amigos do Centro Espírita do lado de Sacramento e ele montou esse livro com as mensagens que Eurípides recebia. E aí eu fui lendo mensagem por mensagem e fiquei vendo quem assinava as mensagens. E aí eu encontrei e trouxe para vocês. Floriano Peixoto, Agostinho, Ana Borges, Vítor Sampaio, Vicente de Paula, Joana d'Arc, o próprio Allan Kardec, Afonso de Oliveira, Antônio de Pada, Uradares, João o Evangelista, e era assim que ele assinou, tá? João o Evangelista, Mateus, Apóstolo de Cristo, Maria, serva de Deus, Isabel, mãe de João Batista, Simeão, Casimiro de Abreu, Tomás de Aquino, Ana, esposa do patriarca Joaquim e mãe da Virgem, Joaquim, progenitor de Maria, Simão Pedro, Anjo Gabriel, João Batista, Bispo de Argel, Martim Lutero, Ismael, Marcos, um humilde discípulo de Jesus, Marta e Pôncio Pilatos. E aí eu li todo esse livro, vi todos esses irmãos que assinaram, que estão juntos de Eurípides nessa tentativa de abrir as nossas mentes. Eu não posso ler isso e ficar como antes. Nenhuma leitura que eu faça do Evangelho, da Gênese, das revistas da Revista Espírita, eu não consigo ser o mesmo. Não consigo. Por isso que eu queria transmitir para vocês que não é possível ser feliz se a gente não se transformar. Eu não consigo mais ser o mesmo Fernando de 59 anos atrás, quando eu era uma criança. Eu não consigo ser esse mais. Me preenche muitas coisas essa doutrina libertadora. E eu não consigo entender como que os irmãos espíritas, que têm todas as mensagens, todas elas, ainda não conseguem entender que todos aqui estão amparados pelo anjo da guarda de vocês. O meu anjo está do meu lado, sempre me ajudando. O anjo da guarda de vocês está ao lado de vocês sempre, pronto para ajudar. Os nossos entes queridos, que não estão corporeamente conosco, mas em espírito estão, sabendo que nós íamos reencarnar, ficaram na retaguarda, dizendo assim para nós: vai, Fernando, vai que eu estarei do teu lado. Como eu posso ficar indiferente sabendo que ele está do meu lado? Como eu posso ficar indiferente se todos esses nomes, todos esses irmãos, que a Mãe Santíssima está junto com Eurípides para nos ajudar? Como que eu posso ser indiferente a isso? Eu preciso mexer nas fibras dos meus pensamentos, do meu espírito. Eu preciso me movimentar. Eu não posso mais ser aquele Fernando que outrora encarnou. Eu preciso modificar. E aí tem uma passagem bonita de Eurípides, onde a gente precisa refletir junto, porque o Espiritismo convida à reflexão, não impõe nada. E aí Eurípides, vocês devem saber, ele era católico, tinha
tinha uma escola repleta de alunos, e quando ele assume o espiritismo, ele assume ser espírita, ele é abandonado por todos os alunos. Os pais foram na escola e tiraram todos os alunos. Ficou em Eurípides, na escola, ele e as cadeiras vazias. Ele marcha destra, conversa com Deus, busca saber por que aquilo está acontecendo, e ele recebe uma mensagem de Maria, serva do Senhor. Eurípides, não feche as portas da escola. Apague na tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é o resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei no colégio sob o manto do meu amor. E aí eu me coloquei no lugar de Eurípides. Meu Deus, já estou sem aluno, já estou sendo massacrado aqui no Sacramento porque me tornei espírita. E agora o senhor pede para mim tirar da fachada do colégio Liceu Sacramentano, coloque Colégio Allan Kardec. Eu me coloquei no lugar dele e eu fiz a reflexão. Eu teria coragem? E aí eu disse, antes não, mas hoje eu teria. E espero que todos vocês saiam daqui também com essa coragem, de não negar a verdade. E aí a gente tem uma linda imagem. Esse é o colégio Allan Kardec, lá de Sacramento. Essa mangueira é onde ele dava aula com os alunos. Esse colégio existe até hoje. Quantas verdades foram ilusoriamente acreditamos nela, que foram deixadas para trás, e a verdade, quando a verdade fica edificada. Aqui é um outro ângulo dela. Aqui. Grupo espírita, a escadaria, aqui. Aqui é o jacimento dele, aqui é todas as atividades, ele morava aqui. Ele tem um espaço aqui onde ele morava aqui. E aí eu disse, meu Deus, ele acreditou na verdade. Ele acreditou em Maria. Ele acreditou nas mensagens mediúnicas que ele recebia. E ele não virou as costas. E aí a gente tem essa reflexão tão bonita. Convido vocês a conhecerem isso. Olha lá, estive lá semana retrasada. Manuel Filomeno de Miranda diz uma frase muito bonita que para mim chama muita atenção. Despertar para a verdade é também nascer para a responsabilidade. Conhecer o bem significa renunciar ao erro. O primeiro e mais imediato efeito da fé que se assenta sobre as bases da razão é a consciência da responsabilidade. Queridos irmãos, todos nós temos que ter mais responsabilidade sobre o espírito mortal que somos. Às vezes eu escuto no movimento espírita as pessoas dizerem assim: nós imploramos para reencarnar. E aí eu sempre faço reflexões. Só implora aquele que está desesperado. Quem implora ajuda é porque está desesperado. E nenhum de nós que está nessa casa hoje, no corpo físico, nenhum de nosso espírito encarnou sem saber por que estaria aqui. Com quem estaria, com que corpo teria, com que profissão teria, com os filhos que teria, com os pais que teria, com a sociedade que estaria inserido. Nenhum de nós reencarnou ou reencarnou, podemos dizer,
desespero, nós encarnamos conscientes de que poderíamos vencer as nossas dificuldades. Fomos programados pela espiritualidade que nos ama. Nós já sabemos os pais que iriam nos acolher, os nossos pais já sabiam que iríamos receber. Então, eu não posso acreditar que eu implorei para reencarnar. Eu reencarnei consciente do que eu precisava fazer para melhorar espiritualmente. Então, movimentando a minha mente, o meu pensamento, que eu não sou, de forma alguma, punido por nada, porque Deus é bom e justo. Eu simplesmente estou passando pela colheita da minha própria semeadura. Então eu paro de me dar desculpas, paro de movimentar o meu pensamento de forma equivocada e começo a ter responsabilidade sobre a minha vida corpórea, que tem começo, meio e fim. E eu começo a valorizar o espírito mortal que eu sou. Mas eu preciso, urgentemente, ter responsabilidade sobre a minha personalidade. Prosseguindo. Toda reencarnação visa a evolução do espírito, abordando como ponto principal as atividades que envolvem o meu pensamento, o nosso pensamento. A vontade, a inteligência e a consciência. Eu não quero mais errar como errei antes. Eu tenho 2 filhos e uma esposa. Meus pais já desencarnaram. E hoje eu consigo ser o melhor marido, não sou perfeito, porque eu não olho mais a minha esposa como esse corpo. Eu olho como um espírito que veio dando-me oportunidade para estar ao lado dela, para ter, junto com esse outro espírito que está ao meu lado, receber outros 2 espíritos que estão hoje como filhos. Nosso grande problema é que nós ainda estamos recebendo bebês, esquecendo de que ali tem um espírito. Por isso, convido todos, o convite que foi feito da evangelização infantil é fundamental para esses espíritos que estão retornando. Então, eu começo a olhar os meus filhos como espíritos. E eu começo a perceber o movimento que ele está fazendo comigo. O movimento que ele está colocando, me obrigando, em aspas, a fazer. A diminuir o tom de voz, a aceitar mais a forma que ele é, obedecendo mais o princípio que ele tem liberdade, que ele não é meu. E eu começo a modificar as minhas atividades que envolvem o meu pensamento e a minha vontade. Porque eu tenho vontade de ser um pai melhor? Não. Eu tenho vontade de ser um espírito melhor para esse espírito que está ao meu redor hoje como filho. Amanhã não sei aonde ele estará, não sei por onde ele esteve, não sei que corpos eu tive, que idiomas eu tive, que moedas eu vivi, que cultura que eu passei, mas eu sei que já passei por todas elas. Não me recordo, porque a reencarnação não permite, mas eu tenho uma certa lembrança de quem eu sou. E esses espíritos que estão em casa, no lar familiar, corpóreo, me faz movimentar como espírito que eu sou. E Jesus já disse isso para nós lá atrás. Numa reunião de amigos, pergunta para ele: Jesus, sua mãe está aqui fora e seus irmãos. E aí Jesus responde: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Novamente ele faz a metodologia de ensino de Cristo. Não impõe nada, mas faz a gente pensar. Imagine nós ali escutando de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós vamos olhar um para o outro e dizer: não entendi nada. E aí ele complementa a frase, porque ele nunca deixou nenhum vazio de entendimento. Nós aqui não pegamos, não percebemos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão, é minha mãe.
E aí ele mostra claramente, mais uma vez, que nós somos irmãos, mas ainda temos que mudar o nosso ponto de vista sobre isso. Prosseguindo. Situações de risco fazem parte da vivência. Volto para que eu li. Situações de risco fazem parte do viver em um mundo de expiações e de provas, as quais podem provocar desequilíbrios emocionais, impedindo muitas vezes o uso do raciocínio na melhor maneira de enfrentá-las. Todos os homens estão sujeitos a elas. Outra reflexão que a gente pede: aonde vocês pensam, onde nós pensamos que estamos? Os Espíritos já disseram para nós, um mundo de provas e expiações. E aí pergunta, mas dá para ser feliz? Dá para ter uma felicidade relativa enquanto estivermos aqui. A gente prestou atenção nesse conselho dos Espíritos que nos amam, que foram comandados por Deus para vir até aqui para nos ensinar? O que esperamos deste mundo? Justiça? Ainda não somos merecedores delas. Precisamos de um país e de um planeta com mais amor? Ainda não merecemos. Na Gênese, Kardec, incomodado, pergunta: quando que esse país, esse planeta, melhor dizendo, será melhor? O Espírito responde a ele: quando todos. Quando todos, espíritos encarnados e desencarnados, forem melhores. O que estamos esperando aqui nesse planeta? Um mundo doce? Não é esse mundo que nós merecemos. É um mundo que precisa ser transformado por cada um de nós. E nós precisamos parar de se revoltar com o mundo e compreender o mundo que nós estamos inseridos. É um mundo que mostra para mim que se existe injustiça, porque eu ainda sou injusto. Se no nosso país, que a gente não respeita tanto, esquecemos de Israel, esquecemos de toda a programação que foi feita por Jesus junto com Israel, para receber nós, espíritos caídos, instalaram os livros que a gente leu, mas ficaram letras mortas, porque a gente leu e passou, e não compreendeu e ficou, e a gente esquece que a gente está envolvido em tudo isso. Como falar mal de um país como este, que nos dá a oportunidade de se transformar quando ele é governado por Israel, tutelado por Jesus? Como um espírita que acredita na imortalidade da alma possa ser ainda tão orgulhoso? Eu preciso refletir e mudar. Ou seja, eu preciso ter responsabilidade sobre tudo que estou recebendo aqui, enquanto meu espírito está no meu corpo. Eu preciso ter responsabilidade. O Evangelho de Jesus é uma luz. Jesus já disse isso para nós, não sou eu que estou dizendo. Não ponha a luz debaixo, coloque ela sob, para que te ilumine primeiro e ilumine aqueles que estão ao seu redor. Lembra dessa frase, dessa parábola, do método de ensino de Jesus? Eu estou te dando o Consolador prometido, que é a luz que eu te prometi. Ele disse para mim, disse para nós: eu te prometi essa luz, eu estou te dando, mas você tem que ter responsabilidade. O que estamos fazendo com essa luz? Colocando debaixo da mesa, escondida, porque não me atinge, porque se atinge eu tenho que mudar pelo processo da vontade, eu tenho que movimentar, eu tenho que enfrentar, porque eu não gosto de enfrentar, eu tenho que me enfrentar, eu tenho que modificar. Então, o que eu tenho feito com a doutrina? Escondido essa luz. Sendo que seria tão bom deixar ela iluminando primeiramente a mim e a todos que estão ao meu redor. E aí tem mais uma citação.
São circunstâncias que servem para desenvolver a inteligência, a criatividade, reeducar as emoções, não se deixando levar por elas, mas usando-as em seu favor, compreendendo que acima de tudo está Deus, que sabe do que precisamos e nos coloca em um mundo também em evolução, o que, para progredir, necessita do progresso da sua humanidade. Eu não posso ser o mesmo depois de receber essas orientações. Eu preciso ter responsabilidade sobre a oportunidade que eu estou tendo do Evangelho chegar até mim. Eu não posso frequentar uma casa espírita com 20, 30, 40 anos e não me transformar. Mas por que eu não faço? Porque eu ainda não me sinto espírita. Por que os problemas do mundo se continuam a mim a ser problemas? Porque eu não enxergo como oportunidades. Por acaso, numa reunião mediúnica evocaram os médiuns, amigos de uma médium que tinha um problema da visão corpórea, pedem as curadas que vêm e que possa ajudá-la na cegueira que ela tem. Curadas avisa: olha, eu não curo ninguém, eu só recebo orientações de Deus e, se for permitido, a cura ela terá. E aí Curadas faz uma pergunta interessante para todos nós: tem certeza que você quer enxergar? Tem certeza que já não basta os olhos do Espírito? Tem certeza que você quer enxergar? Quantos de nós quer enxergar e já estamos enxergando, mas ainda continuamos cegos para essa doutrina libertadora? Não é minha intenção machucar nenhum de vocês, não é. Não é. Eu honestidade de dizer isso para vocês, mas é para movimentar as fibras do espírito que cada um de vocês tem. Vocês não estão aqui nesta casa, nesta noite, por uma casualidade. Vocês foram convidados a estar aqui. Reflitam sobre isso. E aí, na Revista Espírita de 1866, fevereiro, tem uma passagem muito interessante que eu oriento não porque eu não sou orientador, mas eu os convido a ler. É sobre um náufrago. Tá? E nesse náufrago que aconteceu na Argélia, na costa da Argélia, um passageiro foi salvo. E agora eu vou ler na íntegra o depoimento desse passageiro que foi salvo. E Kardec coloca isso na Revista Espírita de Estudos Psicológicos de 1866. Vamos ler juntos. E esse que sobreviveu, ele diz assim: no mesmo instante, um estado terrível e indefinível se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que eu caí por terra. Depois ouvi um marinheiro gritar: meu Deus, estamos perdidos, orai por nós. Acabávamos de bater no rochedo e o navio abriu-se. A água entrava no porão aos borbotões. Os soldados que estavam deitados na ponte tentavam safar-se de qualquer jeito, soltando gritos horríveis. Os passageiros, seminus, atiravam-se para fora das cabines. As pobres mulheres se agarravam a todo mundo, suplicando que as salvassem. Rogava a Deus aos gritos, despediam-se. Um negociante engatilhou a pistola e queria estourar o cérebro. Arrancaram-lhe a arma. Os amados continuaram. Os sinos de bordo tocavam o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido. A 50 metros. Eram gritos, urros, preces. Era no seio do que de horroroso, de lúgubre, de espantoso. Jamais vi cena tão horrível, tão horrível. Estar ali, cheio de vida e de saúde,
em face de uma morte que se julga certa é uma situação horrível. Naquele momento supremo e indescritível, o vigário Sr. Mozart a todos deu a sua bênção. A voz cheia de lágrimas desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes que o mar ia tragar, revolvia todas as entranhas. E aí Kardec comenta para que a gente possa refletir. E Kardec é aquele que faz a pergunta que nós deveríamos fazer. Ele indaga aquilo que a gente precisa indagar e questionar. E Kardec diz assim: não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em face ao perigo evidente? No meio dessa multidão apertada no navio, certamente havia incrédulos que, antes de pensarem em Deus, nem em sua alma, nem pensaram em Deus nem em sua alma, e eis que a presença de uma morte que julgam certa volvem o olhar para o Ser Supremo como para a única tábua de salvação. É que no momento em que se ouve soar as últimas horas, involuntariamente, o mais endurecido coração se pergunta o que vai ser feito. O doente, insinuado, espera até o último momento, por isso desafia todo o poder sobre-humano. E quando a morte o fera, na maioria das vezes, já perdeu a consciência de si mesmo. No campo de batalha, há uma superexcitação que se faz esquecer o perigo, e depois nem todos são atingidos e todos têm alguma chance de escapar. Mas no meio do oceano, quando o seu navio está sendo tragado, nada mais se espera além do socorro dessa providência que se havia esquecido, e a qual o ateu está pronto para pedir um milagre. Mas passado o perigo, quantos não dão graças ao acaso e à sua boa sorte, de gratidão, pela qual, mais cedo ou mais tarde, pararão o carro. Após essa mensagem, numa outra reunião, uma seguinte dia 15, se não me engano, veio uma outra mensagem de um outro espírito chamado São Bento. E ele diz assim para Kardec: eu sei, disse ele, que me devo esforçar por conservar a vida corporal. Farei, portanto, tudo quanto estiver ao meu alcance. E aí ele já começa a dizer para nós aqui. Em semelhante circunstância, qual o pensamento do espírita sincero? Nós precisamos começar a nos colocar nas histórias, nas reuniões e nas mensagens, porque senão ela passa por nós e não fica impregnada em nós a essência do ensino. Por isso precisamos nos colocar no lugar, ou como se fôssemos personagens. E aí Kardec faz isso, faz uma reflexão. Em semelhante circunstância, qual o pensamento do espírita sincero? E aí vem a resposta. Eu sei, diz ele, que me devo esforçar para conservar a vida corporal. Farei tudo, portanto, tudo quando estiver ao meu alcance, para escapar do perigo. Porque se eu abandonasse voluntariamente, seria um suicídio. Mas se Deus apraz me retirar, que importa que seja por um modo ou por outro, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. A morte não me traz qualquer apreensão, porque sei que apenas o corpo morre e que é a entrada na verdadeira vida, a do Espírito livre, onde encontrarei todos os que me são caros. Ele prevê, pelo pensamento, o mundo espiritual
objetivo de suas aspirações, das quais só alguns instantes ainda o separam, e da qual a morte do corpo, que o retina na terra, vai, enfim, lhe dar acesso. Alega-se, em vez de afligir-se, como o prisioneiro que vê se abrirem as portas da sua prisão. Só uma coisa o entristece: deixar aqueles que lhe amam, mas consola-o a certeza de que não os abandonará, que estará mais vezes e mais facilmente junto deles do que em vida, que poderá vê-los e protegê-los. Se ao contrário escapou, o perigo dirá: já que Deus ainda me deixa viver na terra, é que minha tarefa e minhas provas ainda não acabaram. O perigo que corri é um aviso que Deus me dá para manter-me pronto para partir no primeiro momento e proceder de maneira que isso aconteça nas melhores condições possíveis. Depois lhe agradecerá o súbito concedido e esforçar-se-á para dele tirar proveito para o seu progresso. Mas esse espírito não esquece disso também. Um dos mais curiosos episódios desse drama é o fato daquele passageiro que queria estourar os miolos, dando-se morte certa, ao passo que, correndo o risco do naufrágio, podia surgir um socorro inesperado. Que móvel podia levá-lo a criar um sensato? Muitos dirão que tinha perdido a cabeça, o que é possível, mas talvez se tivesse emocionado um agrado seu por uma intuição da qual não se dava conta. Embora não tenhamos nenhuma prova material da verdadeira explicação tentada a seguir, o conhecimento das relações que subsistem entre as diversas existências, pelo menos, lhe dá um alto grau de probabilidade. Por que Kardec coloca essa informação aqui? Por causa dessa outra mensagem que foi dada no dia 12 de janeiro do mesmo ano na Sociedade de Paris. A prece é um veículo dos mais poderosos fluidos espirituais, que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada, quando esquece os deveres para com o seu Criador. Dita com fé, provoca-nos que a ouvem um desejo de imitar aqueles que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. As que foram ditas no navio naufragado pelo padre, com o aceno da convicção mais tocante e da mais santa resignação, tocaram o coração de todos aqueles infelizes que julgaram chegada sua última hora. Quando aquele homem que queria suicidar-se em face de uma morte certa, a ideia lhe veio de uma instintiva repulsa pela água, porque seria a terceira vez que ele morreria dessa maneira, e que passou por alguns momentos de angústia terríveis. Naquele momento, ele teve a intuição de todas as suas misérias passadas, que se ergueram vagamente no seu espírito. Por isso ele queria acabar diferentemente. 2 vezes afogou-se voluntariamente e tinha arrastado consigo toda a família. A impressão confusa que lhe tinha ficado nos momentos suportados lhe dava uma apreensão desse gênero de morte. E aí, o Espírito Santo dentro, orai por aqueles infelizes, meus bons amigos, a prece de várias pessoas
forma um feixe que sustenta e fortalece a alma pela qual é feita. Ela lhe dá força e resignação, sabendo. E agora aqui, para finalizar, a gente precisa sempre se colocar na história, porque essas histórias não foram criadas pelos homens, e sim pelos bons espíritos que nos amam. Lembra dessa passagem quando Jesus estava no barco com seus discípulos, comendo mar, comendo Mateus, que Jesus estava até dormindo. Aquela tempestade acontecendo, seus discípulos ansiosos, preocupados, vou morrer, o que vai acontecer? Jesus levanta, porque pediram para ele: Jesus, nos ajude. Fizeram um movimento de ir até Jesus. Jesus, nos ajude. E Jesus levanta, em movimento pelo pensamento, a tempestade serena, calma, e a paz reina novamente. Caiu a chuva. Um discípulo de Cristo nesta casa, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, na primeira edição de 1928, ele explica: não foi Jesus que parou os ventos. Jesus se comunica com os espíritos que, pelo processo, movimentavam os ventos. Então, Cabachuta ele explica para nós. Quantos de nós estamos no barco da vida, nesse mundo de provas e expiações cheio de tempestades? Quantos de nós, honestamente, nas tempestades que nós estamos inseridos, porque estamos nesse navio chamado vida, nas tempestades, quantas vezes a gente se movimenta e pede Jesus na ajuda? Quantos de nós ainda estamos naquela mensagem do naufrágio, como os soldados que estão na frente do navio se preocupando só com eles, esquecendo da tripulação e só pensando em se salvar? Quantos de nós nos deslocamos até os aflitos que estão desesperados e tira a arma que ele estava colocando em sua cabeça? Quantos de nós ainda pula desesperado no mar, sem luz, desesperados, porque ainda achamos que vamos morrer? Quantos de nós estamos na tempestade, nesse navio chamado vida, nessa tempestade que é esse mundo de provas e expiações, e não nos movimentamos com a razão de tudo que Jesus nos deu para nós? Acalma, serena. Acalma, serena. Até quando os Espíritos precisam derramar esse amor para cada um de nós, e nós, pelo nosso egoísmo, a gente coloca uma carapuça que não permite que esse amor chegue dentro de nós? Até quando? Até quando vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e não fazer com que aquilo preencha o vazio que o nosso espírito tem? Até quando vamos esquecer o convite que foi nos dado? Vai, reencarna, vai primeiro este como pai, este como mãe, vai este aqui como avô, já foi primeiro, vai. Mas eu tenho medo, muita coisa. Não. Jesus nunca vai dar, Deus nunca vai dar um fardo maior do que você possa carregar. Então eu vou. Cadê o entusiasmo quando a gente veio para o processo reencarnatório de cada um de nós? Aonde está o entusiasmo de estar vivo e sabendo que somos tão frágeis, que daqui a pouco eu posso não estar aqui? Mas isso já não me assusta mais. Eu não quero morrer. Sentirei saudade dos meus amigos e de todos vocês. Mas se precisar partir, terei que fazê-lo. Samson, um membro da Sociedade Espírita, junto com Kardec, por 2
vezes escreve para Kardec: Kardec, quando eu desencarnar, evoque-me, porque eu quero passar para vocês, meus amigos, como que é essa passagem daqui para lá. Evoque-me. Imediatamente, após o seu desencarne, Kardec reúne os amigos, os membros da Sociedade Espírita de Paris e evoca o tal Sanson. Sanson lúcido, ainda um pouco confuso, ele relata. Kardec pergunta: como que é isso? E ele explica. E depois Sanson, com a lucidez absoluta do espírito imortal, não leva para lá a dor, a doença que ele teve, não consegue levar para lá, para o mundo verdadeiro, o mundo dos espíritos, e lá que somos, não consegue ficar doente na cama, a qual poucos dias ele está. Levanta, ainda confuso, porque não é fácil deixar toda a ligação corpórea, os fluidos que nós temos com o corpo, as ligações energéticas do meu perispírito com este corpo físico, e ele vai. E aí ele diz assim: agora chega, está na hora de trabalhar, porque está repleto de irmãos precisando de ajuda. Depois eu volto e converso mais, nós vamos trabalhar. O que mais a gente precisa estudar? Não trago a vocês, meus queridos irmãos, nenhuma novidade. Nenhuma palavra dessas são minhas. Não sou professor disso. Sou um aluno como vocês, mas eu não quero mais ser como antes. Lembram de Paulo de Tarso? Todo espírita, todo católico. Paulo de Tarso, sei, foi o que propagou o cristianismo, foi o braço direito de Jesus, foi. Mas nós esquecemos de Saulo. Nós somos um pouco ainda do Saulo. E podemos ser um pouco de Paulo. Saulo, em uma existência corpórea, aquele espírito, na mesma existência corpórea, ele muda de Saulo para Paulo, até o próprio nome mudou, para diferenciar realmente a transformação. Ele não ficou esperando a morte chegar para ir até Cristo. Não. Na mesma existência corpórea. Continuou com o mesmo corpo, mas o seu espírito se transformou. Por que não podemos fazer isso? Eu não posso ainda, por minha limitação, ser um Paulo de Tarso, com certeza. Mas eu já consigo não ser aquele Fernando de 20, 30 anos atrás, que ficava sentado escutando. Ficava sentado escutando. Hoje eu preciso ser um Fernando diferente quando essa luz chega até vocês, chega até mim, a todos esses irmãos que estão aqui conosco desencarnados. Essa luz precisa movimentar as fibras do nosso espírito. Senão, quando Jesus está no alto e Eurípides, em desdobramento, chega até ele, quando olha que Jesus não posso ficar olhando para Jesus. Ele percebe que Jesus chora. E aí Eurípides pergunta: chora, Senhor, por causa daqueles que não te conhecem? Jesus olha bem nos olhos de Eurípides e diz assim: não, aqueles que não me conhecem precisam da nossa misericórdia e eles terão. Eu choro por aqueles irmãos que conhecem a verdade e não me seguem. Porque o nosso Pai não vai nos punir, mas a nossa consciência. Lembra-se dos médicos. Lembram-se quando Jesus se encontrou com o juiz da lei,
escondida. E depois, imagine nós, em Deus, eu estive com Jesus, conversei com Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo são as palavras dos Espíritos comandados por Jesus. A Gênese de Kardec é a Gênese mandada e enviada por Jesus. O livro dos Médiuns são os livros, as palavras que Jesus enviou para cada um de nós. Como que a minha consciência vai despertar quando eu perceber o que eu deixei de fazer por tudo que veio para mim? Antecipadamente, Jesus já chora por mim, porque sabe que eu não consigo ver tudo. Mas Ele sabe que eu estou tentando. E é isso que eu espero de cada um de vocês, que vocês tentem um pouco mais. Não entre na casa espírita como se fosse um prédio. Vocês não têm ideia do tamanho que é isso. Não se preocupem, não se preocupem. Nenhum de nós aqui será punido, porque não existe punição, apenas colheita. Queridos, eu não sou melhor do que vocês, mas hoje eu afirmo para vocês, eu sou um espírito mortal que estou nesse corpo, convidado por Eurípides a estar aqui com vocês. Quando vocês voltarem do lar de vocês, irradiem este lar, olhem para o marido de vocês de uma forma diferente. Olhem para a esposa de vocês de uma forma diferente. Filhos, olhem para os seus pais de uma forma diferente. Pais, olhem para os seus filhos de uma forma diferente. Deus está dando a oportunidade para que cada um de nós, nesta noite, encarnados e desencarnados, seja um espírito mais feliz. Obrigado por vocês me ouvirem, porque eu me debrucei nos estudos por longas horas. Quando estava em Sacramento, no hotel, fiquei escrevendo e compilando as coisas e aprendi tanto, porque quando eu li essa mensagem na revista Espírita, eu me coloquei como um dos tripulantes. E eu disse, eu não quero ser aqueles que pulam seminus em desespero. Eu quero ter calma. Eu não quero ser aquele Fernando egoísta de estar lá na frente como soldados, querendo cuidar só da minha vida que se importe. Eu não quero mais isso. Eu queria ser aquele corajoso homem, irmão, que foi lá e tirou a arma daquele espírito encarnado em desespero que queria tirar a sua vida corpórea. E eu também não quero ser aquele que quis se matar. Eu não quero mais ser o que eu era antes. E é isso que a doutrina dos Espíritos vai passando para nós. Espero que os nossos amigos espirituais me concedam a liberdade de agradecer a todos eles que aqui estão. A Carol Schutter, a Eurípides Valsanufo, sempre, ao Dr. Bezerra de Menezes, como é doce saber que as suas mãos ajudam tantas almas e tantos corpos naufragados. Eu não posso deixar a Mãe Santíssima, que está aqui conosco. Talvez eles não estejam presencialmente, mas eles mandam seus amigos, seus prepostos para aqui estar. Ao anjo da guarda de cada um de vocês, tem um anjo que ama vocês de uma forma que vocês não imaginam. Os seus entes queridos, os meus pais, todos estão aqui conosco nesta noite. Em nome dessa oportunidade que
vocês me deram, só tenho a agradecer. Não sou palestrante. Eu vim apenas aqui no encontro com vocês, meus amigos, meus irmãos. Para não estiver mais neste corpo, peço a Deus que me permita estar aqui olhando vocês. Se vocês também não estiverem no corpo, peço a Deus que um dia possamos nos encontrar e olhar e dizer como foi bom aquela noite, lá em Matão, aquela casa tão bonita. E vamos seguir a nossa vida, com muita paz e com muita confiança. Que consigamos estar no navio, mas que a gente se movimente a Cristo. Senhor, me ajude. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Fernando. A sua palestra nos leva a muitos reflexões. Muito agradecido. Nós sempre fazemos, no final da palestra, o sorteio de um livro. Você poderia, por favor, Fernando, nos dizer um número de 1 a 50? Número 14. Bom, agora, antes do encerramento, nós vamos convidar a Alessandra, que virá nos ofertar com uma canção. Sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito lindo, irmão. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar os passistas que se dirigissem para a sala de passe, por favor. As pessoas que quiserem receber o passe, se coloquem depois aqui à minha esquerda, essa porta. Vamos então, encerrando o trabalho dessa noite, fechar os nossos olhos, agradecermos a Jesus pela palestra que hoje recebemos. A mensagem que foi transmitida através dela. Possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, no aconchego dos nossos aposentos, nos colocarmos dentro daquele navio que se destroçou e pensarmos que atitude eu tomaria. Eu iria me desesperar, eu iria ter paz e aguardar o momento final. Fernando nos deu motivo para muitas reflexões, que elas possam ser aproveitadas no nosso final de noite. Que Jesus acompanhe a todos no retorno para os seus lares, principalmente o nosso amigo que vai retornar para a Java de Coroa. Ele receba, Pai amado, o seu honrado.